Quando abrir os olhos, o que vai importar? Todo o seu orgulho no mundo como está. As flores secam, o sol não sai mais. A vida implora um pouco de paz. Quando abrir os olhos, o mundo que se vê pode estar queimando diante de você. O céu explode, os sonhos se vão. Ninguém percebe, nem dá atenção. Você gosta de vida agitada? Todo ano, 14 mil toneladas de petróleo vão parar no Mar do Norte, quantidade equivalente ao derramamento de um navio-tanque por ano. Os Estados Unidos, que tem 5% da população mundial, detêm 37% da frota de veículos do planeta e são responsáveis por 25% das emissões dos gases que intensificam o efeito estufa. Foram registrados mais de 3 mil acidentes químicos, envolvendo mais de 4,5 mil quilos de produtos altamente tóxicos em 7 anos apenas na América. Meu nome é Denise, eu sou bióloga, sou professora de ciências, me preocupo bastante assim, com os jovens e a relação deles com o ambiente. Eu acho, iniciando lá pela primeira questão, eu acho assim que vocês já estão por dentro que o efeito estufa, na verdade, é necessário, porque se não tivesse o efeito estufa, não teria vida no planeta. Ocorre que os gases que são lançados na atmosfera estão em grande quantidade. Aí aumenta muito a temperatura, aí o efeito estufa acaba causando o aquecimento global. Se os níveis de poluição continuarem do jeito que estão, as temperaturas globais poderão aumentar entre 1,1 e 6,4 graus até 2095. Isso provocará mais secas, ondas de calor, enchentes e furacões mais fortes, derretendo rapidamente as calotas polares e aumentando o nível dos mares. O aquecimento global, que a gente sempre dizia é o problema das gerações futuras, não é mais, é do presente. O problema é nosso, é a nível mundial. O que acontece com os tsunamis, derretimento das calotas polares, das geleiras, isso está acontecendo agora. Então, se vocês buscarem, vocês já devem estar cansados de saber aí que 40% das espécies, tanto de planta quanto de animais, vão sumir se a gente não tomar uma providência já, entende? Além das espécies, logo nós teremos os desabrigados ambientais. Mais de 200 milhões de pessoas vão ficar sem onde ter onde morar, porque eles moram em regiões litorâneas e ilhas. Com esse aumento do nível do mar, esses locais vão desaparecer. Então serão os refugiados ambientais. O que mais? Além das espécies, nós seremos atingidos diretamente, porque vai ter uma queda na cadeia alimentar, vai aumentar o número de insetos nocivos, muitas doenças vão proliferar. Eu acredito que o aquecimento global vai acarretar o desaparecimento de muitas espécies de plantas, animais, sem falar no aumento da temperatura, que na realidade já vem acontecendo gradativamente. Os desastres ambientais, como enchentes, tsunamis, terremotos e furacões, estarão mais suscetíveis a acontecer. Então, se não agirmos desde já, se não tivermos consciência disso, as futuras gerações é que enfrentarão problemas mais graves do que os que estamos vendo aí. As calotas polares da Antártica e da Groenlândia contribuíram para um aumento de cerca de 15% do aumento do nível do mar entre 1993 e 2003. Um aquecimento entre 1,9 e 4,6 graus acima dos índices pré-industriais durante 100 anos provocaria a eliminação da calota polar da Groenlândia. Isso aumentaria o nível do mar por volta de 7 metros. Temperaturas futuras projetadas para a região são comparáveis a um aquecimento ocorrido há 125 mil anos, quando o nível dos mares era de 4 e 6 metros
maior do que é hoje. O que a gente pode fazer? Eu acho que a princípio tem que colocar em prática o que foi definido lá em 97 com o protocolo de Kyoto lá no Japão. Então, os países que assinaram e os que não assinaram têm que reduzir a emissão de poluentes. Eles combinaram de 5,2%, mas isso é muito pouco, teria que ser mais, porque 5,2% os gases vão ficar ainda por mais de um século causando esse efeito estufa. A redução de 60% é que seria o ideal, mas conseguir uma redução de 60% é impossível. Então, por enquanto, reduzir em 5% e investir em massa na piazada que está começando aí na escola. Porque eu acho que é do pequeno que você começa a conscientizar. Com projetos ambientais, com a reciclagem do lixo, evitando o desmatamento, o replantio, né? A revegetalização das florestas, uma preocupação maior com alguns lugares, assim que nem a Amazônia, não entregar de mão beijada a Amazônia, e sempre a preocupação com o ambiente. E talvez, assim, oferecer para o jovem maior projeto de pesquisa, prêmios, tá? Porque o jovem vai ter a solução, porque ele já tem uma cabeça assim, mais antenada para essa preocupação ambiental. Que é difícil mudar quem já está muito acostumado com o consumismo, né, com a tecnologia. Então, se o jovem começar agora a pensar uma maneira de mudar, é nele que eu acho que vai estar a solução. Minha opinião sobre aquecimento global, que é algo que está sendo visto, sentido por muitos países, inclusive por muitas pessoas que não imaginavam o que era isso. A tendência é esse quadro se agravar, certo? Acredito que a mudança climática vai acontecer, a gente vai sentir isso muito nos próximos anos. A tendência dos grandes países, a partir do momento em que eles perceberem que isso é algo irreversível, vão tentar diminuir, mas vai ser tarde. A solução para países menores como o Brasil, no sentido de menores poluidores, é continuar agindo com consciência, diminuir suas emissões gradualmente. Isso não dá para fazer de uma hora para outra, até porque não dá para diminuir a aceleração do processo de globalização, mas algo que dá para ser pensado, dá para ser analisado. Certo? Energias renováveis, fontes de energias renováveis são situações que ajudam e acredito que essa seja a solução. O Greenpeace é uma entidade sem fins lucrativos que se baseia em alguns princípios básicos. Pratica o testemunho ocular, é apto à não violência, não recuando ao defender suas causas, caracteriza-se pela atuação de ativistas que colocam-se pessoalmente como barreira ao dano ambiental, não atua financeiramente em conjunto com empresas, partidos políticos e governos, atua internacionalmente, já que as ameaças ao meio ambiente não têm fronteiras. Atualmente, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, realiza a campanha da Fraternidade sobre a Amazônia, Amazônia Fraternidade, Vida e Missão nesse Chão, com o objetivo de sensibilizar as pessoas para a preservação e uso sustentável das florestas, além de incentivar o respeito pelas populações que moram na região. Fundada em 1984, em Curitiba, a Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental, SPVS, já desenvolveu mais de uma centena de projetos em vários estados do Brasil. É reconhecida como uma das mais importantes organizações não governamentais brasileiras que trabalha pela conservação da natureza. Sua atuação é focada em 2 biomas, um nas áreas de florestas e campos naturais e outro na região de Guaraqueçaba, litoral norte do Paraná, área que está inserida no maior remanescente da floresta atlântica brasileira. Pense como será e como você gostaria que fosse o lugar onde irá viver, o lugar onde, um dia, seus filhos irão viver. Você escolhe entre retardar ou acelerar o desconcerto do mundo.